Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, contar pra vocês o meu drama de hoje. O drama de hoje. Eu fui até os Correios. Gente, tenho 84 anos. Mentira, 84 anos não. Tem menos que isso que eu não vou aos Correios. Mas tem 84 anos que eu não faço um envio de carta pelos Correios. O que acontece? Eu fui nos Correios há um tempo porque eu vendi um livro, né? E quando a gente vende um livro por uma plataforma, a gente põe lá as especificações, não sei o que, não sei o que. A pessoa que paga o frete, a depender de como a gente bote, né? E eu fiz uma venda pelo aplicativo e a pessoa pagou o frete. Então, quando eu cheguei nos Correios, eu só fiz o despacho, né? Não tive que fazer nada assim a mais. No episódio anterior, eu contei pra vocês sobre os marcadores lindos, belíssimos, cheirosos, maravilhosos que chegaram, né? Episódios. Os marcadores ficaram a coisa mais linda do mundo. Eu estou apaixonada. Eu quero todos pra mim. Vai dar até dó de distribuir para outras pessoas. Minha comunidade eu dou os marcadores numa paz, numa alegria, mas pros outros vai dar uma dó de distribuir. Mas vai que as pessoas também se tornam pessoa da minha comunidade, né? No futuro, nunca se sabe. E aí, gente, eu peguei, né, fiz os pacotinhos bonitinhos, fiz pesquisas para ver como é que eu ia poder como é que eu ia enviar esses marcadores e tal. Fiz pesquisa em relação a nome, porque, como eu falei, né, eu fiz o despacho de um produto que já tava tudo certo, então já tinha lá as especificações. Mas eu nunca mais tinha mandado uma carta pra ninguém por correio. Eu nunca mais tinha enviado nada pra ninguém por correio, eu mesmo diretamente, tal. Nisso, o que acontece? Eu fui assim, como é o nome disso? Como é que chama esse envio? É carta mesmo? Chama carta? Não é carta? Eu sei que tem PAC, eu sei que tem SEDEX, só que isso é mais para encomendas grandes, né? A gente pode enviar como carta mesmo, que foi o que eu fiz, eu enviei por carta. Mas antes de chegar lá, eu peguei, fiz os pacotinhos, né, bonitinhos, os envelopinhos, ficou muito fofinho. Aí eu tinha pesquisado, né, primeiro, pra ver como era. Fui no site dos Correios, olhei um monte de coisa lá, um monte de descrição. Aí tinha, não ponha, escreva o endereço no envelope. Não faça, ou você vai imprimir no envelope o endereço, ou faça em papel adesivo para colar no envelope. Não cole o endereço com uma fita adesiva. E eu, meu Deus, mas eu ia fazer isso, não pode? Como assim não pode? Mas aí eu lembrei que eu já recebi encomenda assim. E eu falei, como é que não pode se eu já recebi encomenda assim? Tem alguma coisa errada. Só que aí eu acho que não pode se for caixa. Se for só papel, envelopinho, pode. Apesar que tinha lá escrito que era envelope. Mas, enfim, eu tentei escrever no envelope, gente, tentei escrever eu mesma. Só que aí, a primeira coisa que eu fiz errado. Ai, gente, que desespero. Quando uma vez eu fui mandar um negócio no correio, há muito tempo atrás, e eu escrevi o destinatário numa parte do papel, né, do envelope. Era um envelope grande que eu mandei um desenho. E botei o remetente do outro lado. A moça brigou comigo, disse que estava no lugar errado, que estava de cabeça para baixo, que não era para naquele lugar. Eu fiquei traumatizadíssima com isso. E pensei, né, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a lembrar de pessoas que já mandaram coisas para mim. Aí eu fiz, as pessoas mandam às vezes em pezinho, né? E aí eu fui e tava vendo os stories de Tia Milena, do nada. E eu vi que Tia Milena recebeu uma cartinha em que a pessoa escreveu em pé. Então, em vez de escrever no envelope deitado, né, deitado no horizontal, a pessoa escreveu no vertical. Então, deixou o envelope em pé e escreveu. Aí eu tentei escrever, só que aí aconteceu
o que eu, tipo, eu tava planejando muito fazer pra não fazer errado. E aí eu botei ré de remetente do lado errado do papel. E eu fiz inferno! Eu fiz, foda-se, eu vou botar no papel impresso mesmo e vou colar aqui. E se chegar lá, a moça falar que não pode, eu vou tentar dar um jeito. Ou eu trago tudo pra casa e eu mando de novo pra comunidade depois. Aí eu peguei, botei os endereços de todo mundo, né, que ganhou. Botei os endereços e botei o meu endereço também, 4 vezes. Ainda teve outro rolê, tá? Porque eu fiquei me perguntando, eu posso botar meu nome social? Ou eu tenho que botar meu nome de registro? Gente, que inferno. Aí eu pesquisei no Google. No Google diz que pode. No entanto, tinha uns negócios lá. Eu fiz, e agora, meu Deus? Aí eu lembrei que uma amizade minha tem um tio que trabalha no correio. Aí eu fui e começou que ela tava meio sumida. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra uma amiga que a gente tem em comum, porque eu conheci essa amizade por causa dessa amiga. E falei com essa amiga. Fulana, faça um pra mim. Pergunta a Ciclana, porque elas têm mais proximidade que eu e ela, né? E também mora mais perto. Aí eu disse, pergunta pra Ciclana, pra ela perguntar pro tio dela, se eu posso mandar as coisas com meu nome social. Porque assim, eu já recebi coisa com meu nome social. Um choque pra você que acabou de descobrir que meu nome de registro não é Lice. Pausa, respira. Pois é, mas você vai continuar me chamando de Lice, tá? E aí, eu fui e fiz, eu já recebi coisas enquanto Lice Oliveira. Só que, tipo, uma editora já mandou pra mim coisa enquanto Lice Oliveira, sabe? Só que uma editora já mandou e a outra disse que não podia. Então eu fiquei assim, e aí? Como é que fica e aí? E eu já recebi coisa de autora como Lice Oliveira, já recebi de editora enquanto Lice Oliveira. Então eu fico um pouco na dúvida se pode ou não pode, né? E, assim, receber, mas tem aquela coisa também do receber. Receber, eu sei que eu posso receber. Mas enviar, será que eu posso? Pronto. Aí esperei a resposta da diva, que me respondeu, né? Nesta manhã em que fui ao correio. Massa. Diz que, aí o tio dela falou que pode, em geral pode, mas se for envio internacional, aí dá problema. Aí tem que ser realmente o nome da pessoa, porque envolve também botar o CPF, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Porque eu acredito que também seja o tipo de coisa que vai ser enviado, né? Aí ficou aquela coisa de pode, em geral pode, mas qualquer coisa também pergunta lá a pessoa que tá. E eu fiz, véi, quer saber de uma? Eu vou fazer as etiquetas com Lícia Oliveira. E se por acaso, quando eu estiver lá, a pessoa me perguntar alguma coisa, me questionar alguma coisa, quiser fazer algum cadastro, aí sim eu vou e falo com ela, né? Tipo assim, não pode, blá blá blá. Pronto, fiz todos os pacotes. Os pacotinhos bonitinhos e tal. Botei as fitinhas. Juntei tudo e fui pro correio. Quando eu entro lá, primeiro que eu tava pensando se eu realmente ia hoje, porque era 3h10. Eu não tinha acabado de fazer os pacotes ainda. Não tinha acabado de fazer os pacotes ainda. E aí eu peguei e pesquisei, né, até que horas ficava lá aberto. Porque na minha cabeça, o correio ficava aberto até 16 horas, mas aí tinha que ficava até 18. Então vai dar tempo. Aí eu terminei de fazer os pacotes, enchi minha garrafinha d'água e caminhei até lá. Inclusive, ultrapassei a minha meta de passos do dia. Porque como eu fico só em casa, gente, eu comecei a fazer academia, né, eu botei a minha meta de passos pra ser 4.000 passos. E se eu fizer mais que isso, é vantagem. Então, na academia, eu consigo fazer esses 4.000 passos. Juntando a academia e o resto deu em casa, eu consigo fazer esses 4.000 passos. Porque eu não tava dando nem 500, né? Mas enfim. Aí, eu peguei e cheguei lá, onde fica a agência dos Correios, que é num shopping, mais perto de mim, né? Tem um shopping e tal. Quando eu entro no shopping, que eu olho, tem um papel colado. Pagamentos por Pix
e cartão de crédito estão fora do ar. Eu fiz, não é possível isso. Eu não tinha dinheiro na mão, gente. Eu não tinha dinheiro na mão. Porque tudo a gente resolve hoje por Pix. A gente ainda brinca, né? Nossa, eu nunca mais achei um Pix físico. A gente não usa dinheiro físico, a gente usa Pix. E eu fiz, porra, e agora? E eu nem ia pagar no Pix, eu ia pagar no cartão de crédito. Aí eu fiz, porra, mas a minha sorte foi que eu levei meus cartões, um cartão de débito que eu tenho, né? Eu levei esse cartão. E aí, que na verdade esse dinheiro não dá nem pra ser mexido, mas aí eu fui ver a transferência de um cartão pro outro, de um banco pro outro. Aí eu fui, fiz, não tá fazendo. Fiz um cálculo mental muito rápido, assim, fiz, oxe, eu acho que vai dar X. Porque tem muito tempo que eu não mando carta pra ninguém. Então eu não lembro quanto é que custa. Na verdade, eu não sei quanto é que custa, porque mesmo que eu lembrasse, ainda assim, dane-se. Quando foi que eu mandei carta pela última vez? Aí eu fiz uma base de cálculo, assim, e lembrei que nesse shopping, ainda bem, tem um caixa 24 horas. Fui no caixa 24 horas. Quando eu chego lá, não tinha dinheiro. Gente, não tinha dinheiro no caixa. Eu fiz, a moça da falou assim, acho que não tem dinheiro nesse caixa. Eu fiz, meu Deus, e agora? Aí eu fui caminhando. Aí eu lembrei que eu tinha a ideia que tinha um outro caixa 24 horas nesse mesmo shopping, próximo dali, onde ficava o antigo... Meu Deus, do nada uma buzina, não sei se vocês ouviram. Aí eu lembrei que abriram outro caixa 24 horas perto de um banco que era o meu banco, que tinha nesse shopping, não tem mais. Aí eu fui nesse caixa. Assim, em oração, pensando, meu Deus, tem que ter, porque senão eu ia ter andado à toa. Eu ia ter perdido tempo à toa, porque assim, por mais que os pacotes estivessem prontos, já ficassem prontos, seria mais um dia pra eu ter que ir lá, e o meu tempo tá apertado, né? Eu tô gravando isso pra vocês antes de viajar. Viajando, é claro que eu não vou gravar, né? Eu tô viajando. E é pra vocês terem episódios de podcast enquanto eu tô viajando. Aí, eu fui lá, e aí apareceu, né? Ah, nessa máquina tem notas de 2, de 5, de 10. Eu, Glória, tem nota! Aí eu peguei e tirei o dinheiro. Tirei o dinheiro e desci. Aí fui lá pro correio de novo. Aí eu entro, aí a moça... Oi, você vai fazer o quê? Eu vou enviar a coisa. Ela, você vai pagar? Eu fiz, vou. Ela, é porque não tá aceitando Pix nem cartão. Eu disse, não, eu vi a placa ali, eu fui lá em cima tirar o dinheiro. Ela, tá certo, tá horrível, minha filha, não tá aceitando nada. Eu, tá bom, fiquei na fila. Nisso, gente, começa a minha outra saga desesperadora, que é atendimento ao público. No caso, eu sou o público. E aquelas pessoas estão ali o dia todo. Nem todo mundo tá na paz de Cristo. Principalmente servidor público. Concursado. Eles são servidores públicos? Eu acho que sim, né? Eu acho que se chama servidor público também, né? Eu sei que são concursados. E tinha um moço que me atendeu da outra vez, quando eu fui fazer o despacho, que ele é muito legal. Ele é meio lentinho, mas é muito legal. Muita gente que trabalha no correio é meio lenta, né? Com todo respeito a vocês que trabalham no correio. Mas eu acho vocês serem tão devagarinho, com tanta paciência. Eu acho que é pra conseguir aturar as pessoas, né? E aí ele tava lá atendendo uma moça e tinha uma outra moça junto. Eu achei que elas estavam juntas, depois eu descobri que não, elas estavam separadas. Mas de qualquer forma, esse moço não poderia me atender. Ele é um senhor. Ele não poderia me atender. Acho também por isso que a pessoa é mais lenta, né? Porque são senhores e senhoras de idade. E aí já tá mais devagar, porque essa galera tá trabalhando há mais de 40 anos no correio. Meu Deus, que trabalho bom! Ai, ser concursado, que sonho! Enfim, nisso ele tava lá atendendo. Aí tinha um moço que tava na minha frente quando eu cheguei. Que ele foi na minha frente, né? Porque ele estava na minha frente. A moça tava... Tinham 4 pessoas atendendo, gente. 4 pessoas.
O moço, o senhorzinho bonzinho que despacha as coisas. Um outro moço, que eu não sei se ele despacha, mas acho que ele envia mesmo o dinheiro normal. A pessoa paga. Uma outra moça e uma senhora. Né? A ordem foi essa. Da esquerda pra direita, depende de quem vai. De quem vem. A questão, gente, é que existia esse moço, esse primeiro moço, né, que tava lá fazendo o despacho das coisas. Um outro moço que tava atendendo um rapaz que tava enviando uma caixa tão pesada que eu pensei, que diacho é isso? O que ele tá mandando? E ele falando com sei lá quem é que vai receber lá? Não sei o quê. E aí, passando pro outro moço. O sistema lento. Aí a outra moça atendendo outro rapaz que tava enviando um negócio que tinha feito pré-reserva antes e tava para cartão de crédito e não podia fazer porque o cartão tava fora do ar. Aí ele fez, então vai ser pagamento de dinheiro. Então eu faço pagamento de dinheiro. Lá, mas não pode fazer o pagamento de dinheiro porque já tá coisado no cartão de crédito. E eu olhando para aquela moça e pensando, meu Deus, eu não posso ser atendido por essa moça. Porque essa moça vai encrencar pro meu lado. Eu tô vendo, ela não vai querer aceitar meu nome social. Ela vai falar que Lice é estranho. Ela vai coisa aqui. E vai ser uma agonia, meu Deus do céu. E a moça, lá tinha uma senhora, gente, lá tinha uma senhora de cabelo azul. Ela era uma senhora de cabelo azul. E eu acho que ela se aposentou, porque eu nunca mais vi a Kinga. E ela era muito gentil e muito boazinha. Eu nunca mais a vi. Aí tinha um moço que ele aparecia pra poder pegar as encomendas. Aí ele vinha andando na paz de Cristo, assim, muito na paz. Eu falei, ele tá pensando no salário dele, que é muito bom no final do mês. Pra que ele vai correr? E eu agoniada na fila. Porque assim, eu tava agoniada na fila por 2 motivos. Eu tava agoniada na fila pela demora. Mas não apenas pela demora, mas pela questão do atendimento. Eu tava com medo de dar problema, de alguma forma. E também, gente, porque eu tenho problemas de interações sociais. Acho que vocês já perceberam isso, né? Eu tenho problemas de interações sociais, gente. Então, assim, pra eu conseguir falar com as pessoas é muito difícil, é muito complicado. Eu tenho que criar todo um roteiro na minha cabeça. Eu tenho que planejar antes. Eu já tava planejando, eu tenho que falar com a moça, que eu não sei como é que chama o nome, pra perguntar pra ela como é o nome, pras formas de envio, tal, né? E aí eu tenho que falar com ela, e aí eu tenho que, né, esperar ver se ela vai me dizer alguma coisa em relação a estar colado, né, o endereço com o negócio, não sei o quê. Então, assim, eu estava aflita por essa interação que viria e mais aflita ainda pela demora que estava demorando, de acontecer essa bendita interação. Muita coisa. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco desesperada. Aí, acabou o quê? A senhorinha, que estava atendendo uma moça, ficou liberada. Só que chegou uma mulher lá para resolver um outro babado, e era uma mulher mais velha. E ela era prioridade, então ela foi para esse caixa da senhorinha, que era a caixa de prioridade. E aí, ela foi para essa caixa de prioridade, resolveu lá o bagulhete que ela ia resolver, né? Fez as coisas que ela tinha que fazer. Quando ela acabou, aí ela fez, venha. Aí eu fiz, graças a Deus, eu vou pra essa senhorinha. Porque eu tenho certeza que outras pessoas iam encrencar. Aí eu cheguei e falei, você é o quê, meu bem? Eu quero fazer envio desses envelopes. Mas tem muito tempo que eu não mando nada pelo correio, então eu não sei como é que chama o nome do envio. É carta que chama. Aí ela fez, o que é que tem aqui dentro? Eu disse, é papel. Porque é papel, gente. Marcador é papel. Né? Eu até botei um papel a mais para poder evitar que amasse. Eu espero que todos cheguem inteiros em seus destinos. Aí eu falei, é papel. Ela, você quer que chegue logo? Tem pressa? Pode demorar um pouquinho? Aí, porque chega logo é Sedex, né? E eu sei que se Sedex, na época bem passada, um envio de Sedex já era caro como era, hoje em dia deve estar o triplo. Eu nem perguntei. Eu fiz, não precisa chegar logo não. Até porque, gente, tem uma coisa assim, às vezes o Sedex, na verdade, ele só valia a pena quando as coisas chegavam em 3 dias.
Sedex hoje em dia não tem mais garantia nenhuma que vai chegar tão rápido. Nenhuma. A não ser que tenha alguma subcategoria maior, uma subcategoria premium do Sedex. Por quê? Eu já vi casos da pessoa pagar Sedex, que o Sedex demorou muito jeito de chegar. Chegou ao mesmo tempo que um PAC. Aí eu falei pra ela que não precisava, tá lá, então eu vou mandar como carta registrada. Pode ser? Pode. Mandei como carta registrada. Carta. Né? Porque tem isso também. Os próprios marcadores mesmo. Tinha a opção de Sedex. E tinha uma outra opção. Nessa outra, porque custava menos, né? Nessa outra opção que custava menos, ele chegou antes do prazo. Entendeu? Então, assim, não é uma garantia que vai chegar antes. A gente só paga mais caro. Né? E aí eu fui e mandei por carta registrada. E agora eu sei o nome quando eu for mandar novos marcadores de presentes para vocês. Eu sei que se chama carta registrada. Aí a moça falou que deu X e eu passei o cartão de crédito. Sim, eu passei o cartão de crédito porque o cartão de crédito voltou a funcionar há poucos minutos antes. Eu ainda falei, moça, mas que ela perguntou, né, você vai pagar no cartão ou no Pix? E aí eu falei, mas o cartão voltou a funcionar? Porque lá na frente tinha dito que tem, né, a placa dizendo que não tá funcionando o cartão de crédito nem Pix. Ela, não, voltou agora há pouco, eu passei até da moça aqui. Eu fiz, então tá bom, eu vou passar no cartão de crédito. Porque senão eu ia ter que de novo sair e pegar tentar tirar mais dinheiro, porque o dinheiro que eu tirei, pelo cálculo que eu fiz, um cálculo muito superficial, porque eu realmente não lembrava quanto é que custava, na verdade eu não sei quanto é que custava, não sabia quanto é que custava, né, agora eu sei. Eu não sabia quanto é que custava, eu fiz um cálculo assim muito por cima pensando no passado, e nesse passado era X, e aí eu tirei o valor de X pensando que ia ser isso, mas foi mais do que X, então eu não tinha dinheiro suficiente, mesmo tendo levado ainda, tipo, R$4 nas minhas coisas, ainda não era suficiente. Então, eu não sabia se ia ser suficiente ou não, mas aí, como voltou ainda bem o cartão de crédito, eu consegui passar o valor no cartão de crédito que milagrosamente voltou, e eu fiquei muito feliz que dei sorte de ser atendida por essa senhora muito boazinha que não encrencou comigo em nenhum sentido da palavra, que tava de bom humor, que fez tudo certinho, e aí deu tudo certo, ela fez o envio das coisas, imprimiu lá o papelzinho, não me disse nada em relação a nome, até porque não existe um cadastro. Eu estava pensando que tem um sistema nos Correios que eu vi uma vez uma autora falar sobre isso. Quando elas enviam muitos brindes, elas fazem um cadastro, né? E isso acaba agilizando o processo, né, dos envios. E eu acho que elas pagam até um pouquinho mais barato quando vai enviar as coisas, mas principalmente elas vão agilizar as coisas, porque é muito pacote para ser enviado. Né? Geralmente autoras fazem isso quando vai mandar brindes para suas leitoras ou para parcerias, né? No meu caso, não é uma coisa que vai ser tão recorrente assim, principalmente porque eu não tenho esse tamanho todo, né? Eu sou uma pessoa relevante na minha comunidade, mas ainda assim eu não tenho esse tamanho todo que essas autoras têm. Então, eu meio que não preciso fazer esse pré-cadastro lá. E eu acredito que não deu problema no envio, porque assim, poderia ser nem eu a pessoa, assim como o cara que estava no caixa do lado, com aquela caixa gigantesca fazendo envio, não era ele que era a pessoa que estava fazendo o envio, no caso, não era algo dele, ele estava mandando para alguém, ele estava mandando, sendo um portador. Então, da mesma forma que esse moço estava sendo um portador, eu poderia ser a portadora de Lice, né? Tipo, eu poderia não ser Lice, eu poderia ser a portadora de Lice para estar enviando aquelas coisas pelo correio, né? Então, essa coisa de nome, etc., não vai. Então, assim, eu descobri que o que a gente precisa, na verdade, não é exatamente o nome da pessoa, a não ser que seja alguma coisa cadastral. Aí sim vai precisar, tipo, como se for um despache, né? Ou se for uma devolução, tinha um moço atrás de mim que foi fazer devolução pro AliExpress. Então, nesse caso, que existe um cadastro em algum lugar, ou quando eu fui fazer o envio do produto, né, que eu tinha vendido,
Tinha que ser o meu nome de registro. Por quê? Porque era um produto que eu estava vendendo. Então, através de uma plataforma. Então, se é um produto que está sendo vendido através de uma plataforma, os meus dados já estão lá. Então, é impossível que as coisas não... É possível que não precise-se, né? Dos dados, assim, mais... Os dados legais, né? Acho que é dados legais que chama. Mas nesse caso, que eram cartas enviadas, não precisa, né? Tanto é que tem gente que manda carta anônima, ou que manda com outro nome. Claramente que o endereço, eu acho que sempre vai precisar, até porque se der alguma merda, né, o pacote vai voltar para a casa da pessoa, vai voltar para o endereço da pessoa, para onde a pessoa botou lá o endereço de registro, né? E aí vai voltar para ela, e ela vai precisar... Acabei de ter uma ideia agora de uma coisa bem legal, mas enfim. Vai precisar mandar para ela, né, esse pacote vai ter que voltar. Então, por exemplo, se alguma das pessoas que me passou o endereço errado, né, e não encontrarem o endereço, esse pacote vai voltar para cá, vai voltar para minha casa. Entenderam? Mas se for só carta, realmente não precisa. Inclusive, eu mesma costumo muito, a depender de para quem seja, eu costumo dar o meu nome inteiro. Meu nome inteiro e o meu nome de registro, porque eu fico com muito medo de dar alguma merda no meio do caminho. Só que aí eu descobri que não precisa. Porque eu já recebi coisas como Lícia Oliveira. Uma editora mandou pra mim coisa como Lícia Oliveira. Uma autora já mandou coisa pra mim como Lícia Oliveira. Mais de uma autora, na verdade. E não deu nada, deu certo, porque o que tem que estar correto é o endereço. E quando o endereço está correto, E quando o endereço está correto, a pessoa vai perguntar quem é. Então, quando chegou o pacote da editora mesmo, que me chamou, né? Aí minha mãe, que foi atender. E aí perguntou, né? Tipo, é pra fulana? Aí ele fez, não, é pra Alice. Ela, é aqui mesmo. Entendeu? Tem isso. Então, assim, isso é legal também, pensando na perspectiva de pessoas trans podendo receber coisas em casa, não usando seu nome morto. É claro que algumas pessoas elas são obrigadas ainda a receber as coisas com o nome com o qual elas não se identificam, porque elas podem morar com pessoas que não sabem do nome, né? Do nada, uma bomba. Elas podem morar com pessoas que não sabem do seu nome, né? Do seu nome que tá usando no momento, porque as pessoas ainda não se assumiram e tal. Sem falar de algumas outras coisas também, gente, porque nem todo mundo usa o próprio nome nas redes sociais. O nome de registro. Eu não uso meu nome de registro nas redes sociais. Tem uma moça que eu adoro, que o arroba dela é preta demais. Ela também não usa o nome dela de registro nas redes sociais. O nome dela não é preta demais, oficialmente, legalmente, sabe? Porque é isso, a gente não usa. Por muitas razões. E aí, é legal quando bota dessa forma, porque a gente não tá sendo exposta, sabe? Porque a gente não quer usar o nome. Por muitos motivos. As pessoas têm muitos motivos para não usar o nome de registro. Pode ser para não se expor na internet, pode ser porque não se sente confortável com o próprio nome. Muitos motivos, gente. Inclusive, isso acabou de me lembrar que eu vi um post de uma moça falando que os nossos dados vazaram, que o iFood vazou os nossos dados. Do nada eu lembrei disso agora, porque eu falei muito de nome, e aí eu lembrei agora que a moça falou que o iFood vazou os nossos dados. E aí ela falou o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é juntar provas para poder pegar a indenização do iFood. Aí foi muito engraçado que ela falou assim: se te ligarem falando que é do iFood, grave a conversa, printe tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu comentei lá, bom, será que é por isso que começaram a me ligar mais nos últimos dias? Se for, não saberei, porque eu não atendo ligação.
Eu, inclusive, atendi uma hoje, enquanto eu tava na academia, porque eu tava com raiva. Tava me ligando muito, 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 muito. Atrapalhando de eu ouvir meu podcast para tudo. E aí, por causa disso, eu peguei e atendi a ligação. Quando eu atendi a ligação do Rio de Janeiro. Quando eu atendi a ligação, falaram meu nome de registro. Primeiro falaram alô. Aí cortou e foi pra outra pessoa. Aí fez alô, senhora fulana? Alô, senhora fulana? Alô, 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 alô. E eu em silêncio, porque eu tava com raiva. E eu não ia falar. Eu aprendi a não falar em ligações para não pegar a minha voz. Não que não possam pegar por aqui, mas em ligação é uma forma mais específica ainda da voz, né? E aí eu simplesmente não falei nada. Depois que eu atendi essa ligação, porque, né, tava assistindo muito, ninguém falou mais nada. Ninguém me ligou mais. Eu acho que ligaram uma vez, agora há pouco, mas não tinham ligado mais o resto do dia. E estavam me ligando muito, muito, muito. E eu, tipo, puta que pariu, coisa chata. Gente. Porque assim, gente, em relação a dados vazados, claramente que quando você tem os dados vazados desses lugares é uma coisa muito mais direcionada, né? Então é pior ainda. Mas se você. Nossos dados estão tudo na internet já. Então é meio complexo, né? Tudo isso é muito complexo. Meu Deus do céu. E vocês, se vocês receberem a ligação do iFood, não é do iFood, juntem provas e peçam. Como é o nome? Ressarcimento de seus valores. Ressarcimento de seus valores, não, peçam indenização. Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de avaliar esse episódio positivamente, na o podcast, né? Positivamente nas plataformas de áudio por onde estiver escutando. Siga o podcast se ainda não segue. E também não esqueça de considerar se tornar uma pessoa apoiadora deste projeto e de demais trabalhos que eu trago para vocês. Link para o meu apoio disponível aqui na descrição. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa mais uma vez e até a próxima!